Bem, retornando da nossa última pausa, a gente vai avançar então no entendimento de alguns conceitos, né? Depois de a gente discutir aqui homologia e homoplasia, vamos aos próximos, tá? Outro conceito importante é o conceito de clado, tá? E cladograma. O que que é um clado? É parte completa de uma filogenia que descendeu de uma única espécie ancestral, ou seja, é monofilético. E um cladograma é a representação disto. Mais fácil eu mostrar, né? Aqui, quem que vocês acham que é um clado, né? O A, o B, o C ou o D? Bom, eu não vou ouvir as respostas, mas vamos lá. Aqui eu tenho um clado, aqui eu tenho um clado. Aqui embaixo eu não tenho clados, eu tenho grados. Ou seja, aqui eu tenho um clado porque eu estou incluindo todos os ancestrais, estão vendo? A partir deste ancestral aqui comum. Sempre que eu trato com um táxon único, ele é um clado, né? Então não há um problema. O que eu não podia era juntar este com este, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Isso não é um clado, porque para isso ser um clado eu teria que ter incluído todo mundo, tá? Ou eu só incluo esse grupo, ou eu só incluo este sozinho, tá? E aqui também não é um clado porque eu esqueci um pedaço, ó, tá? Então a gente não trabalha com grados, a gente trabalha com clados, tá? Clados são hierárquicos e podem refletir uma classificação. Eu posso ter aqui um gênero e suas três espécies, uma família e uma ordem, por exemplo. Tá? Então, conforme eu vou subindo, incluindo mais ancestrais, ancestrais mais antigos, eu vou subindo na hierarquia dos clados. Então, lembrem-se, a gente trabalha com clado, não com grado. Tá? Um cladograma, né? O eixo vertical representa sempre a escala de tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é tempo, mais antigo para o mais novo. E aqui eu posso falar antigo e novo, porque é tempo mesmo. Os táxons, que são os terminais, ou unidades taxonômicas, cada ponta dessa é um terminal, são as espécies que estão vivas, inclusive. Cada nó é uma hipótese de um ancestral, né, onde a gente acredita que haveria um ancestral comum, e os internós representam a sequência de conexão, né. Então aqui eu tenho uma outra representação, aqui inclinado, deitado, né, mas não há um problema. Então eu tenho aqui relações evolutivas das plantas, as algas verdes aqui são tratadas como um grupo externo, apesar delas uma parte delas serem tratadas hoje em dia como plantas, né? Mas o que nos importa aqui, ó, todas as plantas, ou chamadas embriófitas, elas têm um embrião retido no gametângio. A gente vai discutir isso numa próxima aula que eu vou gravar mais adiante. Então, todas essas plantas protegem o embrião, diferentemente das algas, que uma parte delas libera o embrião na água, né? E espera ele sobreviver. Como aqui não tem água, né, em abundância, elas não estão dentro do rio e do mar, o jeito foi proteger. Então, todas as embriófitas, que é uma parte das plantas que a gente trabalha, protegem o embrião. E aqui eu posso perceber outras características de uma árvore filogenética como essa, porque ela tem tempo, né, de surgimento, quem surgiu primeiro e quem surgiu por último, e as características, ó. A semente surge aqui, portanto só gimnospermas e angiospermas têm semente. Tá? Flores e frutos exclusivo de angiosperma. Então a gente pode tirar uma série de informações de um cladograma como esse, né, de uma árvore filogenética como essa. Ou aqui, né? Nós temos, por exemplo, os primeiros peixes sem mandíbulas, já extintos, né? Os mandibulados surgem, picando aqui, por exemplo, tubarão como um representante os vivos. Aqui surge um anfíbio primitivo, que dá origem aos anfíbios atuais, e deste grupo aqui surge o que vai dar origem a répteis e mamíferos, né? Então, em répteis, olhando aqui nessa figura, nessa representação, nós temos os atuais, o grupo de dinossauros extintos, mas de dinossauros surgindo as aves, né, na escala evolutiva. Vejam que esse não chegou aqui em cima, portanto está extinto. Assim como os mamíferos primitivos, os répteis primitivos, anfíbios primitivos, né? E por fim os mamíferos aqui diversificando, né? Bastante. Então essa é uma ideia de tempo, né? Do mais antigo para o mais novo de uma árvore filogenética. E aí tem mais quatro conceitos importantes, né? Na verdade são relativamente simples, relativamente, né? Plesiomorfia e apomorfia, ou seja, um estado de caractere ancestral ele é plesiomórfico, um estado de caractere derivado é apomórfico. Lembra da nossa representação lá das espécies A, B, C, D e E? Então, a espécie E tinha um caractere que era apomórfico, que era exclusivo dela. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver. Tá? O plesiomórfico é o que estava nas outras, já estava no ancestral. Uma simplesiomorfia é um caractere ancestral compartilhado por várias espécies. Tá? E uma sinapomorfia é um caractere derivado compartilhado por várias espécies. A gente vai ter que entender um pouco melhor esses conceitos, mas eu vou digerir-os agora, tá? Então,
Presença de patas é plesiomórfico, estava lá no ancestral das serpentes. Hoje em dia elas não têm mais. Não ter patas é uma apomorfia, tá? Ausência de pernas, né, patas, enfim, é uma apomorfia, que é uma característica derivada de um ancestral que tinha aquela característica, por exemplo, tá? Uma sinapomorfia ela vai estar compartilhada, ó, tá no ancestral e está nos demais, ok? Autoapomorfia é exclusivo. Então, se eu parar para pensar em angiospermas e gimnospermas, uma sinapomorfia desse grupo é ter semente. O ancestral desses grupos desenvolveu semente e derivou para pinheiros e angiospermas. Aí a flor é uma autoapomorfia exclusiva das angiospermas, né, se eu olhar nesse nível categórico, né, de hierárquico. Então, assim, é um pouco confuso, mas a gente precisa ter muito claro o que é uma autoapomorfia e o que é uma sinapomorfia, tá? Outra ideia é o que é um grupo monofilético, né, mas a gente já discutiu isso um pouco, né? A, B e C aqui formam um grupo monofilético, né, porque estão incluídos desde o seu ancestral comum. Se eu ignoro um deles, eu tenho um grupo parafilético, né? Aqui como se ele fosse um grado. Um grado eu estou discutindo grupos parafiléticos no geral. Se eu chamo A e B de uma família e C de outra, eu não posso, né? Porque eu esqueci C. C está aqui, ó, junto, ó, tá? Inclusive eu podia torcer, né? Eu podia chamar aqui de C e aqui de B, que a representação seria a mesma, né? Porque é só dar uma torcida nesse nó. Isso eu posso fazer. E aí? Eu estou criando uma família que eu esqueci uma parte. Então, grupos parafiléticos devem ser evitados. Aqui talvez fique um pouco mais claro, né? Pensando em animais, porque vocês vão reconhecer mais facilmente do que se eu falar de plantas. Até porque essa tirinha aqui, essa representação do nomes científicos lá do Instagram e do Facebook é bem didática, né? Olha lá. Um clado monofilético inclui todas as espécies derivadas de um único ancestral, as intermediárias e esse mesmo ancestral, tá? Um grupo monofilético são os reptílias, que é essa representação amarela aqui, ó. Como a gente viu aves descendendo dos dinossauros, né, dos répteis, crocodília, leptossáurea, tartarugas. Tudo isso daqui eu posso chamar de reptília. Isso é um grupo monofilético porque eu incluí do ancestral até ele, tá? Que está aqui, inclusive. Esse aqui é o ancestral de todos estes, né? No entanto, na classificação tradicional de Linneu, o grupo de répteis não inclui as aves. Esse é um exemplo de grupo parafilético. Se eu chamar só isso aqui de répteis, eu até posso chamá-los de répteis, mas eu tenho que entender que não é um grupo monofilético como um todo, né? É um grupo parafilético, porque eu esqueço as aves, que descendem de répteis, né? Então vejam que répteis não é um termo adequado, né, quando a gente olha a monofilia. E um grupo polifilético, esse é um pouco mais difícil de entender, mas ele não inclui nem o ancestral comum, não inclui nada, né? Então, assim, vou misturar mamíferos com aves, né? Eu não posso criar um grupo aqui, porque ele não teria nada de monofilético, né? Nem parafilético, ele é polifilético. Se eu não sei se eu estou tratando de grupos poli ou parafiléticos, eu posso chamá-los de grupos merofiléticos, tá? É menos comum da gente encontrar, mas é um termo que pode aparecer. Aqui, ó. Um exemplo de grupo polifilético é o grupo dos animais homeotérmicos, de sangue quente. Isso aqui é sangue frio, isso aqui é sangue quente, mas homeotérmicos não é um grupo homofilético, porque aves e mamíferos não têm relação nenhuma próxima, né? Ou suculentas, por exemplo, que são várias famílias distintas de diferentes ordens, inclusive. Isso é um grupo polifilético, tá? Então, cuidado, a gente só trabalha com o amarelinho aqui, né? Os monofiléticos. Um conceito importante é o conceito de grupo irmão, né? Eu tenho aqui, ó, se eu chamar isso aqui de uma família C e D, é um grupo monofilético, ok? O grupo irmão mais próximo é B. Se eu chamar B, C e D de uma família ou de um gênero, o grupo irmão mais próximo é A, tá? Então é o grupo monofilético mais próximo daquele em foco no momento. O grupo irmão é importante em algumas atividades. Por exemplo, aqui eu tenho as minhas, eu chamei isso de biólogas, né? Essas quatro seres bonitinhos. E olha só, isso aqui é um grupo externo, tá? Que pode ser o grupo irmão ou não, ou um grupo mais próximo. Não tem o que tem de diferente, né? Não tem antena. O nariz é apontado para cima, enquanto nessa aqui, por exemplo, não é, mas é só nessa, né? Nas outras é. Então, isso aqui é uma apomorfia, né? Uma característica exclusiva desse grupo. Aqui tem dedos, nesses dois não tem. E aqui ainda tem essa gordurinha saliente aqui, né? Esse apêndice aparecendo. Então, o que que eu tenho? Grupo A, grupo B, grupo C e grupo externo. Tá? A característica dedos nas patas, ausente, presente. Antena, ausente, presente. Né? A gente costuma usar 0 e 1 ou 0, 1, 2 para representar essas características em números. Né?
Então, montando uma matriz, como é que seria, né? Eu teria aqui no grupo externo antenas ausente, dedos nas patas ausentes. No grupo A, antenas presentes, dedos nas patas estava ausente ainda. E B e C tem tudo junto. Então você já tem uma ideia de como seria o cladograma, né? B e C próximos, compartilhando o caractere, antena e dedos nas patas. Depois vem o taxon A, que compartilha as antenas, e por fim o grupo externo, que não compartilha nenhuma dessas características, né? Só que hoje em dia a gente não trabalha mais com características morfológicas como estão aqui, só. E, na verdade, basicamente não trabalha mais com elas para tentar encontrar padrão de relação, porque a gente tem muita homoplasia, né? A gente não consegue, às vezes, identificar exatamente essas origens. A gente vai trabalhar com DNA. Eu vou muito rapidamente explicar como é que funciona. Isso aqui é um gel de poliacrilamida, né? Tipo uma gelatina. Cada banda dessa, ou cada linha dessa é uma sequência, uma quantidade de DNA que foi amplificada. Isso aqui, inclusive, é da minha tese. Isso aqui é um marcador só para eu saber o tamanho, porque conforme ela foi correndo, né? Isso aqui é um gel ligado na tomada e por questões elétricas o DNA corre. Eu sei que se parasse aqui tem um X tamanho e o gene que eu estava sequenciando tinha esse tamanho. Então vejam que eu tenho várias amostras de DNA que eu precisava. Ok, ok. Aqui é um controle negativo, não era para ter DNA, não tem. Mesma coisa aqui. Então deu certo, né? Então, o processo de amplificação feito na PCR, que vocês vão ver em biologia molecular, a ideia é obter um gel deste e a gente manda sequenciar depois esse DNA para ver as letrinhas, né? As famosas ATCG, tá? Manda para uma empresa, por exemplo, de sequenciamento. Eles usam um processo ali de iluminação para saber a sequência de letras, né? Um processo já desenvolvido há bastante tempo. Esse é o método Sanger. Ele está caindo em desuso, porque hoje em dia já é o famoso Next Generation, né? Já vai sequenciando na hora, mas é caríssimo de fazer ainda. E aí a gente recebe isto. Cada pico desse é uma letra, tá? T, C, ó, o preto é o G, o vermelho é o T e por aí vai, tá? A gente obviamente não consegue entender nada, a gente leva para um software que traz as letrinhas, o que também não vai nos possibilitar entender muita coisa, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Então eu tenho aqui Blacknum, da Almeida 2647, eu não sabia que espécie era, A, T, A, G, T e por aí vai. E assim vão indo as sequências, tá? É, Só que não é só isso, tá? Depois eu tenho que alinhar, eu tenho que saber se esse A, vou voltar aqui, ó, é homólogo a esse A e a esse G e por aí vai. Como isso aqui tinha 3.000 e poucos caracteres, né? E seus 4 status, é impossível fazer isso no olho. Então hoje em dia tem softwares que fazem isso através de testes matemáticos, tá? E aí ele alinha a sequência e produz no final, dependendo da análise que eu vou rodar, a nossa árvore filogenética. Então hoje em dia a gente não vai trabalhar com caracteres morfológicos, a gente vai trabalhar com caracteres moleculares. E com isso a gente dá início, né, a essa parte da sistemática filogenética mais robusta, né? E que gerou esse monte de mudança de nomes que a gente acaba passando porque a gente começa a entender que muitas das relações que a gente tinha antes elas eram homoplásticas e não homólogas. Bom, era isso. A gente se encontra na próxima aula que eu vou explicar o sistema de classificação que a gente vai usar nessa disciplina e na aula seguinte que é evolução das plantas terrestres. Até!